Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Líbio pelo convite a participar deste evento. É uma grande satisfação estar aqui para falar um pouco a respeito de um projeto que, justamente nesse ano de 2019, comemora 20 anos dentro da Escola Paulista de Medicina. O Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, o CEF, da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Vou falar um pouquinho a respeito do contexto e da sua criação. O Museu Histórico da Escola Paulista de Medicina, chamado Museu Vladimir da Prússia Gomes Ferraz, fundado em 1983, foi uma iniciativa de professores e justamente pela iniciativa de um ex-professor da Escola Paulista, aluno da primeira turma da escola, que foi um grande memorialista e que já desde a sua época de aluno e depois já como docente foi angariando grande parte da documentação que hoje faz parte do acervo da Escola Paulista de Medicina, do arquivo histórico que também está guardado sob a nossa responsabilidade. Isso fundamentalmente acontece a partir de mais ou menos 50 anos da criação da Escola Paulista de Medicina, ou seja, quando a EPM começa a ter consciência da sua memória histórica e já se aproxima de uma instituição que vai deixando marca do campo da história da medicina paulista, da medicina brasileira, e a partir desse momento, então, começa essa mobilização para a guarda e a divulgação da sua memória. Em 1994, a Escola Paulista de Medicina é transformada em Universidade Federal de São Paulo. Aliás, esse ano a gente comemora os 25 anos dessa transformação. A princípio, essa transformação se deu fundamentalmente dentro do campo da saúde. A Unifesp foi a primeira universidade de área específica da área da saúde no Brasil. Foi um momento em que houve uma mudança na legislação, com a redemocratização no final dos anos 80, início dos anos 90, e abriu-se a possibilidade de se pensar universidades da área específica, e a Unifesp foi a primeira dentro da área da saúde. Mas, ao mesmo tempo que se mantinha essa integridade ou essa noção de uma universidade de área específica, ao mesmo tempo, o termo universidade abria para uma reflexão mais ampliada do ponto de vista do conhecimento. Então, essa perspectiva de se pensar a saúde em diálogo com outras áreas. E foi justamente nesse contexto, já no final dos anos 90 e início dos anos 2000, em que aparece também o tema da humanização da medicina. Esse tema depois, essa temática da humanização, que aparece de maneira, aqui no Brasil pelo menos, muito fortemente ligada ao campo da medicina, no momento em que a medicina está num processo de grande desenvolvimento científico e tecnológico, com os seus desdobramentos e as suas consequências inegáveis, por um lado, em termos de contribuições que esse desenvolvimento científico e tecnológico trouxe para a área da medicina, mas, ao mesmo tempo, trazendo também algumas preocupações, na medida em que, cada vez mais, a relação médico-paciente vai sendo intermediada por aspectos tecnológicos. Cada vez mais, essa mediação vai fazendo também com que haja o outro lado da moeda, o outro lado da questão do desenvolvimento da medicina, que é justamente a sua desumanização. Então, é dentro desse contexto que aparece o projeto da criação do CEF. O CEF ele é um desdobramento de uma estrutura que já existia, portanto, do Museu Histórico e do Arquivo Histórico da Escola Paulista de Medicina, e, ao mesmo tempo, ele procura dar uma resposta a um novo desafio dentro do campo do desenvolvimento da educação médica e da própria medicina, naquele momento no Brasil, e que, nesse sentido, integra uma série de preocupações e uma série de objetivos dentro desse campo de pesquisa, de história, de memória e também de educação. Nesse sentido, o CEF ele nasce em 1999,
tendo a missão de continuar o trabalho que já vinha sendo feito através do museu e do arquivo histórico, incorporando também uma biblioteca, que faz parte hoje do CEF, que é uma biblioteca de história da medicina, onde a gente tem livros de referência de história da medicina, de ciências humanas em saúde e livros históricos da medicina. Nós temos lá alguns volumes que são do século XIX, né, e que são documentos históricos importantíssimos para se entender a história da medicina. Além disso, o CEF também inaugura, dentro desse contexto, um setor de pesquisa, fomentando o desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de história e memória, num primeiro momento. E, finalmente, né, o CEF também se tornou responsável pela primeira disciplina de História da Medicina, regularmente instituída dentro da Escola Pós de Medicina, que vem funcionando nesses últimos 20 anos. Né? A gente vem regularmente oferecendo a disciplina de História da Medicina junto ao curso médico e, atualmente, em função das reestruturações curriculares do campus São Paulo da Unifesp, esse curso é aberto também aos cursos de enfermagem, de biomedicina, fonoaudiologia e assim por diante. Dentro desse contexto, a gente tem o desenvolvimento do CEF nesses 20 anos, né? E cabe destacar, fundamentalmente, algo muito importante dentro desse contexto, que foi o surgimento do Laboratório de Humanidades. Quando eu comecei o meu trabalho como professor de História da Medicina na Escola Pós de Medicina, nós enfrentávamos, e acho que todos nós aqui que trabalhamos com História da Medicina percebemos o que é trabalhar com História da Medicina dentro do contexto da graduação. Nem sempre a gente entendido na perspectiva da importância de uma disciplina, de uma reflexão sobre isso, né? E eu, por exemplo, quando comecei o meu primeiro curso na Escola Pós-Medicina, fiquei sabendo pela Rádio Peão que o meu curso era chamado também de curso de sonoterapia, né? Então, a gente projetava slides, né, de grandes vultos da medicina, Hipócrates, Galeno e assim por diante, e os alunos não entendiam a conexão daquilo que se estava apresentando para eles e aquilo que eles estavam aprendendo a ser enquanto médicos, né? Então, eu tive que mudar um pouco essa dinâmica e comecei, ao invés de trabalhar com cursos expositivos, aulas expositivas, comecei a trabalhar com discussão de textos. Então, eu pegava trechos do juramento hipocrático, de Hipócrates, de Galeno, de William Harvey, por exemplo, a introdução do Tratado sobre a Circulação do Sangue, e dava para que os alunos lessem e a gente discutisse. E aí a coisa começou a mudar, o interesse começou a despertar, houve uma interação maior, e quando eu terminei a primeira versão desse curso, alguns alunos vieram me procurar no final da aula, né, uma meia dúzia de alunos, perguntando se eu não poderia continuar fazendo isso com eles no horário extracurricular. Obviamente, eu me senti muito lisonjeado, porque de professor de sonoterapia passei a ser, né, alguém procurado para dar aula no horário extracurricular, porque a mim foi uma grande promoção, né? E justamente dentro desse exercício extracurricular, né, quando a gente não tinha mais a obrigatoriedade de discutir textos de história da medicina, é que apareceu a oportunidade de a gente começar a trabalhar com textos literários, né? E isso foi um impacto muito interessante quando eu comecei a perceber o quanto que a literatura é um instrumento, é um recurso para a gente entender a questão do humano e, fundamentalmente, da humanização. Isso possibilitou que eu começasse a desenvolver uma série de reflexões do ponto de vista mesmo de pesquisa, e a partir dessa época eu comecei a me inserir nos programas de pós-graduação lá na Escola Paulista, tanto no programa de ensino em ciências da saúde, que é um mestrado profissional, quanto no programa de saúde coletiva, que é um programa que se desenvolve dentro do Departamento de Medicina Preventiva na Escola Paulista de Medicina. E, a partir de então, começaram a surgir projetos de pesquisa em História e Saúde. De maneira particular, eu venho orientando, nesses últimos 20 anos, trabalhos não só ligados a histórias institucionais, mas principalmente histórias de experiência, né, que trabalham fundamentalmente com a questão de como médicos e pacientes vivenciam a experiência do processo saúde e doença. E a minha técnica, ou a minha metodologia preferida para isso, é justamente a história oral.
Cabe um marco importante dentro dessa trajetória do CEF, né, que se apresenta como uma referência aí no campo da pesquisa e do ensino, da história e das ciências humanas em geral no campo médico, é o projeto 75 por 75, né, onde nós fizemos 75 histórias de vida para contar os 75 anos da Escola Paulista de Medicina. E isso gerou, né, um arquivo, isso gerou uma referência memorialística dentro da escola, que é algo que existe até hoje, que é o Banco de Memórias e Histórias de Vida da Escola Paulista de Medicina, onde não só esses 75 entrevistados que nós fizemos naquela ocasião, dos 75 anos da Escola Paulista, mas a gente vem alimentando sistematicamente, gravando depoimentos, narrativas de pessoas que passaram pela Escola Paulista, sejam alunos, sejam professores, sejam funcionários, né? E com isso a gente vai alimentando e vai fomentando a memória oral da instituição. Todo o desdobramento dessa perspectiva, tanto memorialística quanto histórica, e principalmente os desdobramentos que a gente começou a ter com o projeto do Laboratório de Humanidades, gerou o projeto de pesquisa As Patologias da Modernidade e os Remédios das Humanidades. Ou seja, a gente procurava, a partir desse momento, dar uma fundamentação filosófica, histórica e também empírica, a partir do nosso trabalho com a história e com a literatura, com as humanidades de maneira geral, de como é que as humanidades podem contribuir no processo da formação humanística e da humanização da medicina. E nisso, a gente acabou desdobrando atualmente numa linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde, uma linha de pesquisa que vem sendo apoiada já há mais de 10 anos pela FAPESP, com desdobramentos nacionais e internacionais. A gente tem, do ponto de vista de parcerias internacionais atualmente, a gente tem um vínculo com o Centre de Recherche Historique da École de Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, onde eu fiz o meu pós-doc, onde também fui professor visitante. A gente tem também uma parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid, que atualmente tem uma parceria conosco na edição de uma revista, que é a Revista Internacional de Humanidades Médicas, da qual eu sou diretor científico, e, mais recentemente, o Center of Humanities and Health do King's College de Londres, que também, através de uma parceria institucional financiada pela FAPESP, tem nos trocado experiências, principalmente do campo das Medical Humanities. Do ponto de vista da produção científica, né, a partir de todo esse desdobramento, a gente tem aí na nossa equipe do CEF, contando com os professores e os alunos, mais de 50 artigos científicos publicados em revistas indexadas, mais de 50 livros ou capítulos de livros sobre essa temática, além de teses, dissertações defendidas, né, e uma série de projetos de iniciação científica que a gente considera algo estratégico e muito importante, ou seja, envolver o graduando de medicina já no seu princípio da sua formação, para despertá-lo para essas questões relativas à questão das humanidades e da humanização em saúde. Além disso, a gente teve a satisfação de, em 2014, através do projeto do Laboratório de Humanidades, ganhar o prêmio Viva a Leitura, que é um prêmio concedido pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Cultura e pela Fundação Santillana, né, onde, em função do nosso trabalho, através desse projeto com literatura de humanização em saúde. Quais são as perspectivas? As perspectivas é o desdobramento da nossa linha de pesquisa, que agora se encontra na fase 4, e que continua tendo o financiamento da FAPESP e esses interfaces internacionais. A gente tem os colóquios internacionais de humanidades e humanização em saúde, que já está na sua 6ª versão. A gente teve o privilégio que, na última versão, trazer para cá, para o Brasil, nada mais nada menos que a professora Rita Sharon, que é professora da Columbia University e que é a maior autoridade no campo das medical narratives. Então, foi a primeira vez que ela veio ao Brasil, né, e foi muito importante para nós, porque esse campo das narrativas médicas também é um campo em pleno desenvolvimento. E, além disso, né, a gente vem firmando o nosso compromisso de ser uma referência nacional e internacional nas Medical Humanities, né, não só partindo, então, da nossa história, desse compromisso com a memória e com a história da medicina, hoje a gente vem ampliando e pensando cada vez mais
como as humanidades podem ser um veículo, um instrumento para a humanização da educação e da prática médica. Muito obrigado.